Opa, Pedro Assad na área. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como que você quebra aquela faixa dos 130 a 140 acertos, que é uma faixa de alto desempenho no Enem, e você atinge a faixa dos 160 acertos, que é a faixa da garantia de aprovação em medicina. Quem tá com 160 acertos sólidos e verdadeiramente consistentes tem uma garantia de que vai ser aprovado em medicina independente do ano, tá bom? A menos que faça uma cagada muito grande na redação. Mas, via de regra, 160 acertos significa aprovação. Tem muita gente que tá preso nos 140 acertos, né? Só tira 132, 140, 143, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você atinge os 160 mais, tá bom? Então, eu já atingi mais de 160 acertos várias vezes no Enem, eu já fui aprovado em medicina em vários anos seguidos, em várias faculdades federais, e eu ajudo pessoas a serem aprovadas em medicina na plataforma SAD aqui no YouTube. Então, são três os pilares, tá bom? Esse vídeo aqui, eu não nem mesmo escrevi um roteiro pra ele, porque eu tenho isso muito bem na minha cabeça, tá? Então, eu vou te explicar aqui, na minha visão, quais são os três pilares que verdadeiramente fazem você tirar mais de 160 acertos, não nos simulados, mas no dia da prova. Porque no dia da prova a coisa é muito diferente. No dia da prova, conta muito a tua estabilidade emocional, conta muito a tua solidez intelectual. Não adianta você ter 160 acertos apenas em situações controladas. Você tem que ter 160 acertos em situações estressantes. E o dia da prova é a situação mais estressante que alguém passa, geralmente, tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar rápido pelo primeiro e pelo segundo pilar, tá bom? Primeiro pilar é velocidade e solidez, ou seja, tua leitura tem que ser rápida e você tem que ter os conteúdos sólidos na tua cabeça. Não basta você, eu sei o conteúdo, eu já vi o conteúdo. Você tem que ter uma capacidade de recitar o conteúdo rápido. Então, por exemplo, você já estudou ondulatória, tudo bem. Você já fez exercício de ondulatória, tudo bem. Mas você tem fluência em ondulatória? Se eu te pedir agora, me explica ondulatória, você consegue começar? Uma onda é uma perturbação energética que se propaga, mas não é propagação de matéria, é apenas propagação de energia. Existe onda mecânica, onda eletromagnética. A onda mecânica, ela fica cada vez mais rápida quanto maior a densidade do meio. A onda eletromagnética, ela fica mais lenta quanto maior a densidade do meio. A onda mecânica, ela pode se propagar pela matéria, ela só pode se propagar pela matéria, a eletromagnética pode pela matéria ou pelo vácuo. Você consegue? O espectro eletromagnético, ele tem primeiro a onda de rádio, depois a micro-onda, depois infravermelho, depois luz visível, depois a ultravioleta, depois raio-x, depois raio gama. Consegue citar as características de cada onda? Isso é velocidade, isso é solidez, tá? Na hora da prova, embora eles não vão pedir para que você recite nenhum conteúdo rápido, essa velocidade aqui faz com que você consiga reagir muito rápido às perguntas. Quando você identifica uma pergunta, você rapidamente saca a resposta. Então faz muita diferença isso, tá? Segunda coisa, cálculo mental. Prova de matemática inteira precisa de cálculo mental, quase inteira, né? 90% dela. E prova de naturezas, mais ou menos 60% dela vai se beneficiar de cálculo mental. Então, todo cálculo é mental. Mesmo quando você está fazendo cálculo 100% no papel, é mental. Se você escrever lá 3 vezes 24 e você tiver que fazer 3 vezes 4, 12, sobra um, isso é mental. Só que a tua mente, às vezes, está tão fraca no cálculo que você precisa acompanhar muito com o papel. Enquanto que uma pessoa que está mais acelerada, ela vai fazer 3 vezes 24, ela já enxerga o 72 na hora, porque 3 vezes 20, 60, 3 vezes 4, 12, junta e dá 72. Então, cálculo mental é importantíssimo porque é uma habilidade que beneficia a prova inteira. Se você sabe logaritmo, você vai ter benefício na questão de logaritmo. Se você sabe função exponencial, você vai ter benefício na função exponencial. Se tu sabe cálculo mental, tu tem benefício em todas as questões que envolvem qualquer cálculo. Então isso é muito absurdo, tá? E agora vem o ponto principal do vídeo, que é os conteúdos avançados. Isso aqui que realmente é o ponto mais fulminante da coisa, né? Mas esses dois aqui de cima, eles são quase que tão importantes quanto, tá bom? Porque se você só tem os conteúdos avançados, mas você não tem cálculo mental e nem velocidade e solidez, não dá tempo de tu fazer a prova. Então, não vai servir de nada. Agora que eu já falei esses dois pilares, que são os pilares do teu background intelectual, vem os conteúdos avançados, tá? Vamos lá, vamos começar aqui os conteúdos. Eu aumentei aqui a tela para ficar mais confortável para vocês lerem, tá bom? O primeiro conteúdo avançado é análise combinatória. Muita gente já estudou várias vezes análise combinatória e ainda não domina. Por quê? Porque análise combinatória não dá para você dominar com fórmulas apenas. Você sempre vai precisar de interpretação e de inteligência para entender o contexto da questão. Então, é um conteúdo que, se você já está em 140 acertos e você ainda não domina, eu sugiro que você realmente faça um intensivo muito pesado de 2 ou 3 dias em análise combinatória, porque 2 ou 3 dias realmente bem fulminantes, vendo várias aulas dos teus professores aí, fazendo vários exercícios, você pode conseguir mudar teu jogo e garantir 2 ou 3 acertos a mais na prova, tá bom? Mesma coisa para probabilidade. Probabilidade cai muito acoplado à análise combinatória
E é um problema se você não domina a probabilidade, porque ano passado mesmo caíram 3 ou 4 questões envolvendo probabilidade, tá bom? Então, probabilidade foi bem incidente em 2023 e é uma matéria cada vez mais incidente, até porque o Enem é uma prova que gosta muito de questões que sejam úteis para o teu cotidiano, e probabilidade é uma coisa bem útil para o cotidiano, então eles gostam muito de colocar probabilidade. É uma matéria avançada que se você está em 140 acertos, você precisa dominar, tá bom? Geometria completa. O que que acontece? Muitos alunos dominam tudo de geometria plana, dominam quase tudo de geometria espacial e tem muitas lacunas em projeção ortogonal, né, e visão tridimensional, 3D. Então você tem que ter cuidado com isso. É fácil você dominar tudo de plana, mas talvez você ainda não esteja dominando, tronco de cone, talvez não esteja dominando alguns prismas, talvez não esteja dominando algumas pirâmides na geometria espacial, algumas operações de transformar um volume em outros volumes. É bom ver isso. E projeção ortogonal é muito difícil de dominar também, mas com uma repetição muito agressiva e um volume altíssimo de questões você consegue dominar. Então, já foram 3 conteúdos aqui que são essenciais para quem se você está com 140 acertos, é provável que você esteja errando nos simulados justamente isso aqui, tá. Outro, função logarítmica. Função logarítmica e exponencial. Vou colocar junto, porque, embora sejam matérias diferentes, o tipo de lacuna, o tipo de raciocínio que impede o aluno de dominar logarítmica e exponencial é muito parecido. Então, geralmente, ou o aluno não domina nenhuma dessas duas, ou ele domina as duas. Então, se você já está na casa de 150 mais acertos, já está na hora de você dominar função logarítmica e exponencial. Provavelmente é isso que está faltando para você. Esses conteúdos parecem difíceis, mas não são tão difíceis assim, tá bom? Mas é óbvio que parecem, e as questões geralmente não valem tanto assim na TRI, mas a partir do momento que você está conseguindo bater 42 acertos em matemática, 43, e você adiciona um acerto ali, o 44º ou 45º acerto de função logarítmica ou exponencial, a sua nota explode, obviamente. Faz muita diferença em graus mais avançados. Agora, para quem não tá nem com 35 acertos ainda, não tem sentido algum dominar isso aqui, porque se você não tá nem com 35 acertos em matemática, você provavelmente ainda tá errando estatística, tá errando geometria simples, espacial, tá errando muitas coisas ainda de razão proporção, então tem que ter cuidado com isso, tá bem? Então pronto, função logarítmica e exponencial. Outro conteúdo agora, mudando de matéria, é estequiometria. As pessoas costumam ter lacunas ainda em estequiometria, coisas sobre soluções, sobre a estequiometria avançada, né? Estequiometria avançada com rendimentos e múltiplas reações. Múltiplas reações. E além disso, também já vou colocar aqui, né? Termoquímica e cinética química avançadas, né, com múltiplas reações, com muitas coisas aparecendo ao mesmo tempo, com você tendo que incluir ali o calor da reação, a energia da reação. Isso aqui são 2 conteúdos que têm correlação um com o outro e, mais uma vez, muito comum que as pessoas tenham lacunas e deficiências nesses conteúdos aqui, tá bom? É muito comum que você já tenha passado por várias coisas em química, você já domina separação de misturas, você já domina polaridade, você já domina problemas ambientais, desastres ambientais, todo mundo domina isso, radioatividade, mas isso aqui você acaba ainda não dominando, tá bom? Eu ainda adiciono aqui equilíbrios, tá? Equilíbrio químico, equilíbrio químico e equilíbrio iônico, tá bom? Sem falar, né, daquele cara, porque é óbvio, vai ter gente que vai falar assim: "Nossa, tá botando muitas matérias", mas cara, a gente tá falando de você sair de 140 para 160 a mais. Geralmente, o que tá faltando não é a química orgânica básica. Não é a orgânica básica, é a orgânica avançada, ou seja, é isomeria e reações orgânicas. É isso que está faltando, tá bom? Se você estava em 140 acertos, você dominou combinatória e probabilidade, você já está em 143. Se você deu aquele tapa nas últimas de geometria que faltava, você já está em 145. Logarítmica e exponencial caiu uma de cada, você está em 147. Só de você pegar aqui, ó, estequiometria, soluções, termoquímica, você bota mais duas aí, tá com 149. Aqui talvez você esteja com 150. Aqui agora você vai para 151. De orgânica, orgânica normal, cai em 4 questões geralmente. Só que de orgânica avançada cai mais uma. Então tu já tá aqui na casa dos 150 e poucos acertos, tá bom? O que que falta? Falta botânica avançada, né? Botânica geral. Muita gente tem ainda lacunas em botânica geral. Fisiologia vegetal, fito-hormônios, partes da planta, morfologia vegetal, né? Falta também genética avançada. Então,
Você provavelmente tem alguma noção de genética, sabe ali fazer um cruzamento da primeira lei de Mendel, mas você deve ainda estar com algumas lacunas em doenças mais avançadas, né, entendimento sobre todos os tipos de doenças, de hereditariedade, de doença ligada a cromossomo sexual, a cromossomo autossômico, então genética avançada, tá? E ecologia avançada. Ecologia avançada eu falo do tipo, sucessão ecológica, né, sucessão ecológica, comunidade clímax, esse tipo de coisa, tá bom? Que também é uma coisa mais avançada e que muita gente continua tendo deficiência nessa casa aqui dos 140 acertos, tá? Tô querendo abrir teus olhos pra isso, porque não adianta você ficar fazendo revisão, 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 e você não ter coragem de atacar conteúdos mais avançados. Você precisa ter coragem de atacar conteúdos mais avançados. Por exemplo, eletrodinâmica avançada. Com certeza você sabe a primeira lei de Ohm. Ah, V igual a RI. Você também sabe a segunda lei de Ohm, que vai calcular a resistência de um fio, né? Que é o comprimento do fio sobre a área da seção transversa. Mas será que você está sabendo gerador, capacitores, mas principalmente isso nem é tão importante quanto realmente dominar associação de resistores em série em paralelo, brilho de lâmpada, potência, essas coisas são realmente muito importantes que você domine, tá bom? Essas coisas são a eletrodinâmica avançada e vão cair 3 ou 4 questões de eletrodinâmica, então tem que ter domínio completo de manual de instruções, esse tipo de coisa, tá? Manual de instruções de produto, é isso que eu tô querendo dizer, tá? Termologia, termodinâmica, vamos colocar termodinâmica avançada, tá bom? Então, transformação isobárica, isocórica, expansão de gases, ciclo de Carnot, esse tipo de coisa, também costuma ser uma lacuna comum nessa faixa dos 140 acertos. Vamos ver mais. Você tá vendo que eu tô tirando da minha cabeça, da minha experiência de prova, né? Que é muito vasta, que eu entendo muito da prova, eu faço a prova todo ano, eu passo em medicina todo ano, e eu sei muito bem o que que pega para os alunos que estão com 140 acertos, tá bom? O que mais tá faltando aqui? Com certeza, eletromagnetismo, tá? Eletromagnetismo, força magnética, esse tipo de coisa, campo elétrico, essas questões que caem, né, com a direção de um campo magnético, também é uma coisa avançada e costuma cair uma questão por ano, tá bom? Desde o básico, né, de indução eletromagnética, você gerar corrente mexendo um ímã, uma bobina, até realmente você fazer questões mais acopladas de eletromagnetismo. Mas lembrando, esse aqui é um conteúdo realmente avançado, que eu pegaria só depois dos 155 mais acertos, depois que você já pegou tudo. Antes de pegar eletromagnetismo, sem dúvida você tem que dar um tapa fino em dinâmica. Claro, o mais importante é você saber as leis de Newton. Talvez você já saiba, você já deve saber. Você também deve saber já fazer questões em que você aplica a segunda lei de Newton num bloco, numa coisa, num plano inclinado, você analisa qual é a força resultante e você descobre a aceleração daquilo ali. Mas talvez valha a pena você dar uma olhada em coisas mais finas, tipo peso aparente num elevador, tração num cabo, coisas um pouquinho mais avançadas em dinâmica que podem ainda estar faltando para você, tá bom? E não apenas isso, né? Pode estar faltando também hidrostática, tá? E hidrostática é um negócio simples que quando você pega, você já resolve. Você tem que saber como é que funciona uma balança hidráulica. Não é difícil entender hidrostática, entender empuxo, entender essas coisas. E pode cair uma questão. Não é um conteúdo garantido de que vai cair, mas pode ser que caia uma questão, tá bom? O que mais tá faltando aqui? Cara, essas matérias aqui com certeza já são suficientes para tirar alguém que tá com 140 acertos e jogar essa pessoa por 160. Eu adicionaria aqui, talvez, se fosse para adicionar, com certeza, esqueci. Juros compostos em matemática, tá? Juros compostos é uma matéria altamente complexa, mas que exige um domínio sofisticado de função logarítmica e função exponencial, tá bom? De log e de exponencial você tem que ter domínio para você conseguir chegar em juros compostos. Para mim é uma das matérias mais avançadas que existe na prova, tá? E também é bom ter fluência máxima em química inorgânica, tá? Então, fluência máxima em química inorgânica, porque é um conteúdo garantido que vai estar na prova, sempre cai. E você tem que ter velocidade, tá bom? Não pode ficar com muita dúvida em química inorgânica. Você tem que ter muita intimidade com as reações, com neutralização, com todo tipo de reação clássica, né? Saponificação, transesterificação, que nem todas são de química inorgânica, mas estou falando das reações agora. E precisa ter muita fluência em saber quais são os ácidos principais que o Enem cobra, os óxidos da chuva ácida, esse tipo de coisa, certo? Cara, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 matérias, que são todas matérias avançadas, todas as matérias em que as pessoas costumam ter alguma dúvida. Eu ainda adicionaria aqui, ó, geografia física, tá bom? Uma boa fluência em geografia física, fenômenos geológicos, formação de rochas, esse tipo de coisa.
e ainda adicionaria talvez uma boa fluência nos conteúdos de cara, isso aqui nem entra na lista não. Eu ia colocar aqui os conteúdos de filosofia, mas isso aqui nem entra nessa lista aqui não. Acho que tá tranquilo. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Ah, tá. Olha só. Realmente aqui, ó. Imunologia. Tudo de imunologia conectada com fisiologia humana, tá? Essas coisas são muito importantes, tá bom? E doenças. Pronto, agora sim fechou a lista. Pronto, lembrei. Doenças, tá bom? Então, imunologia conectada com fisiologia e doenças. Então, você saber como que funciona uma vacina, saber como que funciona o processo de imunização, saber as doenças sempre caem uma ou duas questões disso. Então, são conteúdos aqui que realmente, se você dominar, se você der um gás nisso aqui, se você pegar essa lista aqui e focar em matar isso aqui, dominar de verdade, você vai perceber que você vai para 160 acertos, porque você não tá mais errando razão proporção, você não tá mais errando estatística, você tá tirando uma boa nota em linguagens, uma boa nota em humanas. O que tá faltando mesmo é você bater nessas matérias aqui que talvez você esteja evitando, talvez você esteja deixando pra lá, e tá na hora de você parar com isso, tá na hora de você realmente atingir esses conteúdos aqui, certo? Se você tá mais focado em fazer o Enem 2025, se teu objetivo não é o Enem 2024, é o Enem 2025 para medicina, e você, além disso, quer começar a se preparar agora em outubro já, eu vou deixar aqui na link vou deixar aqui na bio, né, na descrição, um link, que nesse link você pode clicar nele gratuitamente e você vai entrar num grupo onde vai ter uma reunião secreta. Eu vou explicar como que você pode fazer parte do meu projeto de preparação de 13 meses e meio, aproximadamente, né? Então, mais de um ano de preparação seguido até o Enem 2025, tá bom? Então, vai ter aí uma oportunidade de você entrar na plataforma SAT com um pacote de preparação completo até o Enem 2025. O link vai estar aqui embaixo para você entrar e para você ter mais informações sobre isso. Galera, se vocês gostaram do vídeo, não deixe de curtir, de se inscrever no canal, porque aí você recebe mais conteúdos desse tipo. E eu também quero que você comente aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso. Como que esse vídeo foi útil para você? Quais conteúdos desse aqui você ainda não domina? O que que tá faltando? Se fez sentido para você, tá bom? Então, vamos nessa. Obrigado aí, tamo junto, galera, e contem sempre comigo. Valeu!